Desapega-te. Tudo que tens um sentimento de posse, de domínio nesta vida, pertence a este mundo, não a você. Se a tua casa que cuidas com zelo é a coisa mais preciosa que tens, isto é temporário, desapega-te. Se a tua família e teus filhos é tudo que tens de mais importante nesta vida, isto passará, desapega-te. Se tens orgulho do título ou profissão que conquistastes com muito esforço e determinação, desapega-te. Se és bela e tens muito orgulho de ti mesma, do teu corpo, do teu rosto, de tua vida, desapega-te. Se recebestes a herança dos seus antecessores, muitas terras, animais, plantações, bens, desapega-te. Costumamos falar: minha casa, meu carro, minha família, meus filhos, meu marido, meu. Desapega-te. Tudo o que tens neste mundo é temporário, não poderás levar, pois a matéria pertence ao mundo material. Tu és um espírito imortal. Buscai os tesouros espirituais, pois somente eles verdadeiramente te pertencem. Acende o silêncio, perfuma o momento, a luz da emoção. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo Para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a quanto
gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz do caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. é tua a voz que se levanta e canta. Tanto em nós. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho Ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho A quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, Perdão, Senhor, pois eu senti me entrego a ti, saindo de mim buscando minha uma virtude em meio à multidão. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho Ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho A quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou.
A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. O arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, para darmos início aos estudos de hoje, vamos fechar os nossos olhos, sintonizar as nossas energias com os planos superiores, que a paz do nosso amado Mestre Jesus
nos envolva e, munidos dessa paz, desse sentimento de plenitude, possamos encher nossos corações de amor e de compaixão e mandarmos vibrações para os nossos familiares, para os nossos amigos, para todos os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, estejam eles encarnados ou desencarnados. Que essas vibrações de amor percorram por todo o planeta Terra, confortando os corações dos aflitos e semeando bons sentimentos em toda a humanidade. Senhor Deus, pedimos a assistência dos vossos mensageiros para que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos também para que o nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, esteja conosco e guie nossos pensamentos para silenciarmos a nossa mente e ouvirmos a vossa palavra. Que Ele nos auxilie também a aplicarmos os ensinamentos recebidos no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço, meus amigos. Espero que possamos, nessa noite, aprender juntos um pouco mais sobre essa fascinante doutrina que nos esclarece e consola. O assunto de hoje é a questão 109 de O Livro dos Espíritos, parte 2ª, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1º, que trata dos espíritos. Essa questão, como as anteriores que vêm sendo estudadas, não é uma pergunta, mas é um comentário de Allan Kardec. Ele faz um comentário sobre os bons espíritos, que são os da segunda ordem, e que na questão 107 se divide em 4 classes. São os espíritos sábios. Vejamos o que Kardec nos diz sobre eles. Questão 109, 4ª classe, espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, portanto, nós vimos, pelo comentário do Kardec, que esses espíritos, chamados de sábios, buscam, sim, o conhecimento científico, mas não se atém apenas à ciência. Eles procuram também aplicar o conhecimento que eles têm para proporcionar o bem para as pessoas, para a sociedade, para a população de um modo geral. Eles não ficam só nos laboratórios, mas estão nos acompanhando na vida, no dia a dia das pessoas, convivendo com elas, buscando suas necessidades para melhorar as condições de vida ao seu redor.
Esses espíritos sábios, eles buscam o conhecimento, mas um conhecimento aplicado à vida. Não se preocupam tanto com as questões morais, como nos ensina Kardec, mas em manter uma vida reta, uma vida digna, cultivando a ética cristã em todas as suas ações, cultivando a paciência, a sanidade. Portanto, esses espíritos sábios estão no caminho da perfeição, mas eles ainda não são espíritos perfeitos. Eles estão caminhando para a perfeição ainda. Emmanuel sempre nos alertou que a evolução do espírito se dá por duas asas. A asa do intelecto, através da necessidade de aprender, crescer intelectualmente, desenvolver nosso conhecimento, e a asa do amor, procurando desenvolver em nossos corações o sentimento de fraternidade, o sentimento do amor, que é tão importante para nós, para a nossa evolução moral. Então, segundo Emmanuel nos ensina, sem essas duas asas, não conseguimos escalar a evolução espiritual, não conseguimos alçar o voo da evolução espiritual rumo à perfeição, para a qual nós somos destinados por Deus, Então, é como um pássaro, a gente analisa o pássaro, a ave, ela só consegue alçar o voo se ela tiver as duas asas atuando em ação. Nós assim também precisamos das nossas asas, do conhecimento e do sentimento bem desenvolvidas para conseguirmos alçar o voo da evolução espiritual, para a qual Deus nos criou, Fomos criados para isso. Então, precisamos desenvolver essas asas e voarmos rumo à perfeição. Vejamos agora as colocações lúcidas que Miramês traz também para nós a respeito dos espíritos sábios. Vejamos o que ele fala para nós. Essas colocações de Miramês estão no livro Filosofia Espírita, volume 3. E ele diz o seguinte: os espíritos sábios possuem amplos conhecimentos, entretanto, dedicam-se mais à ciência do que ao desenvolvimento moral, utilizando seus conhecimentos científicos sempre no sentido prático. São espíritos já desligados da matéria, que, quando encarnados, dão exemplo de serenidade em todos os aspectos da vida, amando as criaturas pelo prazer de amar. Então, já estão com o sentimento do amor em desenvolvimento. Eles estão completamente desligados da belicosidade, ao contrário de espíritos malfeitores que fazem das guerras o próprio alimento e as têm em suas vidas como honra para a nação a que pertencem. O que para os espíritos impuros, orgulhosos e egoístas pode dar origem até a uma revolução, aos espíritos sábios não provoca nenhuma reações de desatino. A sua maior grandeza é o desprendimento, por conhecer que tudo pertence a Deus e que tudo que usamos é por empréstimo e misericórdia divina. São conscientes dessas verdades e vivem mais ou menos felizes, conhecendo que o saber é luz inextinguível na vida da alma. Conhecemo-los pela amplitude de seus conhecimentos e pelo prazer que têm em disseminá-los,
ao contrário dos espíritos egoístas que escondem tudo o que aprendem por vaidade. Deus nada fez com medidas, e quanto mais damos amor, mais recebemos. Quanto mais ajudamos, mais somos ajudados, e quanto mais alegramos, mais somos alegres. Ensina-nos o saber, aquele que provém da divindade, que a luz do conhecimento deve ser como o sol, fazer-se conhecido sem distinção, porque é dessa forma que nasce a fraternidade e cresce o amor. Então, espero, que com essas reflexões dessa noite, nós possamos ter compreendido um pouco mais sobre os espíritos sábios. Eles já são um pouco evoluídos, já possuem o conhecimento, já conhecem, têm a ciência bem compreendida, mas ainda estão desenvolvendo o sentimento do amor, que já está desabrochado neles, que já existe, mas que eles estão desenvolvendo, de uma forma mais eficaz, para se tornarem espíritos puros, perfeitos um dia. Eles estão no caminho, da evolução. Então, com essas reflexões, eu peço a Jesus que nos abençoe, nos ilumine os nossos corações e desejo a todos muita paz. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Vamos falar sobre a lei de amor, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E está na parte das instruções dos Espíritos. E eles começam falando da seguinte forma: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Então, veja que os Espíritos dizem para a gente que se a gente amasse uns aos outros, a gente acabaria com toda a miséria social. Não teriam pessoas passando necessidade, não teriam pessoas morando em situação de rua. Mas claro que nós sabemos que muitos estão ali por escolha própria e nós devemos obedecer o seu livre-arbítrio, porque todos os espíritos obedecem. Deus obedece o nosso livre-arbítrio. E por isso que algumas pessoas, mesmo tendo casa, mesmo tendo família, ainda escolhem passar pela dificuldade, pela prova, pela expiação de morar na rua. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Tem algumas pessoas que relatam que
enquanto estão acompanhando o Evangelho no lar, elas sentem como se estivesse flutuando, sentem como se tivesse o espírito saindo do corpo. E Jesus, os espíritos dizem aqui pra gente: feliz aquele que ama, porque seus pés são leves, e vive como se fosse transportado para fora de si mesmo. Então, o que essa pessoa está sentindo, quando ela está sentindo o seu espírito, saindo do próprio corpo, como se ela estivesse flutuando enquanto está fazendo o Evangelho, é porque sua alma está leve, é porque ela está amando, está se sentindo amada por Deus. E isso é apenas uma porcentagem dessa sensação maravilhosa. Imagina você estar pensando em Deus, pensando em Jesus, participando desse Evangelho maravilhoso e você sentir como se você estivesse flutuando, você estivesse saindo do seu próprio corpo durante o Evangelho. A pessoa está se sentindo tão leve durante esse momento do Evangelho que ela realmente está flutuando, o seu espírito está dançando para fora do corpo. E não há nada do que ter medo disso. Você não vai desencarnar assistindo o Evangelho. É apenas uma sensação tão boa, está deixando sua alma tão leve ao fazer o Evangelho que você se sente dessa forma. Então, se permita flutuar, se permita ficar leve. Quantas pessoas não desejariam isso? Se sentir tão leve que está flutuando para fora do corpo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino: estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela o homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais os suplícios que ela o conduz, mas a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Então, novamente, os Espíritos vêm dizer aqui pra gente que Deus não quer ver a gente sofrendo. Ele não quer ver sacrifícios. Ele quer apenas que você ame, que você seja feliz. É exatamente isso que Deus quer de você. Ele não quer sacrifício. Ele não quer que você sacrifique. Ele não quer que você sacrifique a sua família, seus filhos, ou você. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você ame, acima de tudo, a você próprio e aos outros. É isso que Deus quer da gente. Então tire essa historinha que contaram para você durante muitos anos, de que você precisa sofrer, de que você precisa passar por tantas dificuldades para poder ser feliz, para alcançar o reino dos céus. Não é isso que Deus quer da gente. Quanto mais a gente soltar essas penalidades, quanto mais a gente soltar, deixar para trás mesmo todas essas dificuldades, a gente vai ser cada vez mais feliz, porque a gente tem entendimento de que faz parte do nosso crescimento. E o nosso compromisso tem que ser com o nosso crescimento. Não é ser perfeito. Teu compromisso agora não é ser perfeito. Seu compromisso é com o seu crescimento. Então, a partir do momento que você tem um compromisso, você firma um compromisso com o teu crescimento, você entende que todos os tropeços, todos os erros que você cometer ao longo do caminho fazem parte do crescimento e que são pedras que vão fazendo você chegar mais alto. São pedras que nós vamos empilhando no nosso caminho e que vão fazendo com que a gente enxergue cada vez mais, de forma mais ampla, mais longe. Então, use as pedras para você calçar a sua jornada e não para atrapalhar o seu caminho. Quando os Espíritos dizem isso para a gente, que não é mais os suplícios, mas sim a conquista do seu ser, é que Ele quer que você continue avançando, quer que você continue amando, crescendo. E a gente só cresce amando. A gente não cresce no sofrimento. A gente não cresce preso no passado, sofrendo, se punindo por conta de erros que a gente cometeu no passado. Não.
Entenda, se perdoe. Perdoe as pessoas que cometeram erro com você. Não procure vingança. Não procure fazer acertos de conta. Porque essa pessoa já está entregue ao juiz. Essa pessoa já foi entregue ao juiz há muito tempo. E você, como não é juiz, você segue seu caminho. Deixa com Deus. Deus vai saber tratar muito bem daquela pessoa. Agora, se você vai querer perder sua vida procurando vingança, você também será entregue ao juiz. Então, tanto você como a outra pessoa, os dois serão entregues ao juiz. Porque ao invés de seguir a vida amando e sendo alegre, você está procurando algo totalmente contrário do amor, da alegria e da caridade. E tudo que é contrário ao amor, à alegria e à caridade, nós estamos somando energia negativa. E você sabe para onde você vai se você somar muita energia negativa. E eu não espero que isso aconteça com você. Eu acredito que também você não queira somar tanta energia negativa, porque negativo não vai para positivo. Negativo vai para negativo. Só quando você vai elevando, vai mudando essa carga que você sobe. Procure fazer então coisas positivas e seguir sua vida. Entregue o seu passado ao juiz, porque ele sabe muito bem o que fazer com ele. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Nosso compromisso é elevação. Nosso compromisso não é com coisas da terra, não é com a matéria. Disse eu, no seu início, o homem não tem senão instintos. E aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, levar-vos-á a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor, que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. E quem vem dar essa mensagem para a gente é Lázaro, em Paris, 1862. Lázaro vem dizer para a gente que quanto mais a gente vai se prendendo a coisa da terra, mais a terra a gente fica pertencendo. E quando ele fala que o espírito deve ser cultivado, é aquilo que eu já falei para vocês. A vida, a nossa vida espiritual é um cultivo eterno. Então, nós temos que ter a paciência de saber preparar o terreno, colocar as sementinhas, regar elas diariamente, cuidar e limpando o terreno das ervas daninhas, das parasitas, para que a planta cresça e dê frutos, dê a sua alimentação espiritual. Então entenda perfeitamente. Você precisa limpar o terreno da sua vida, você precisa plantar as sementes, precisa cuidar, adubar o terreno e cuidando de limpar as parasitas, as ervas daninhas. E por que você não faz isso diariamente na tua vida? Por que você não elimina as parasitas da sua vida? Por que você não elimina as ervas daninhas que vão crescendo junto de você e vão sufocando o seu crescimento? Vão sufocando, vão puxando, sugando os mesmos nutrientes que você precisa para ser
uma flor, uma árvore bonita com muitos frutos. É preciso que a gente limpe o nosso terreno diariamente. Elimine, sem sombra de dúvidas, todas as parasitas, todas as ervas daninhas, se você quer crescer de forma saudável. Porque experimenta, talvez na sua vida você já esteja cheio dessas parasitas, dessas ervas daninhas, sufocando você. Experimenta fazer essa limpeza sem pena alguma. Você tem um compromisso com o seu crescimento, com o seu crescimento. E para crescer, você precisa fazer essa limpeza, porque senão não tem crescimento e o que pode acontecer é você ir morrendo aos poucos, sem ter chegado ao seu auge, sem ter aproveitado o máximo que você poderia ter dado. Aí eu pergunto a você, você quer ter o melhor que você pode ou você quer permanecer sendo sufocado pelas parasitas e pelas ervas daninhas que cresceram e continuarão crescendo ao seu lado se você não fizer essa limpeza? Fenelon, em Bordeaux, 1861, vem dar um outro testemunho, uma outra mensagem para a gente. Ele diz que o amor é de essência divina e desde o primeiro até o último possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. O que Fenelon quer dizer para a gente? Que todos nós temos esse amor dentro de nós. O que eu digo para vocês durante a nossa contagem regressiva para a nossa meditação guiada? Que nós somos feitos de amor e compaixão. Ora, se nós somos feitos de amor e compaixão por Deus, nós temos amor e compaixão dentro de nós. E precisamos lembrar disso, precisamos despertar isso dentro da gente. E Fenelon continua, é um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por qualquer objeto uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Fenelon vem dizer pra gente que até o mais criminoso, a pessoa mais ruim que tem, ela tem um certo apego, ela tem um amor por alguém ou por alguma coisa. E isso demonstra que essa pessoa, por pior que seja, por mais materialista que ela seja, ela tem um amor por alguma coisa ou por alguém. Isso é uma prova de que somos feitos de amor. Disse eu, por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Por conta desse amor que nós temos dentro de nós e o amor que o nosso mentor espiritual tem por nós e que Deus tem por nós de forma infinita e incondicional, é isso que faz com que a gente se livre, muitas vezes,
dessa rota escarpada e árida da nossa existência humana. Se não fosse o amor de Deus, a gente estaria numa situação muito pior. Se não fosse a misericórdia divina, a gente estaria em situações muito piores. Mas por conta do amor infinito de Deus, por Ele nos amar infinitamente, Ele nos dá milhões de oportunidades para que a gente se reeduque, para que a gente corrija a nossa trajetória. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, da quais são ciosas. Pobre irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, ou de todos os outros que vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sobre qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo da família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a um progresso próximo, por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Então Fenelon vem falar para a gente que um dia nós chegaremos a esse nível, onde todos se amarão, onde nós teremos esse progresso social enorme, e que muitas coisas que hoje nós vemos acontecendo na nossa sociedade não acontecerá, porque um estará amando o outro. E logo, a partir do momento que um ama o outro, um respeita o outro, e nós não veremos tantas coisas, tantas atrocidades acontecendo na nossa sociedade como nós vemos hoje. Muitas pessoas pensando apenas em ganhar em cima dos outros, né? Praticando coisas, tendo empresas que só visam o lucro e não estão preocupados nos prejuízos que darão aos outros. Só que eles esquecem que isso está tudo envolvido dentro da lei do karma. Se você tem um negócio que você sabe que traz prejuízo aos outros, você e todas as pessoas que trabalham nessa empresa estão somatizando coisas negativas para elas. Todas as pessoas, desde o dono da empresa, as pessoas que servem um cafezinho, que cuidam da limpeza. Porque a partir do momento que você está em uma empresa e você sabe o que aquela empresa faz e que prejudica uma ou outra pessoa ou a sociedade, se você sabe disso e você continua trabalhando naquela empresa, você é um cooperador desse sistema, e logo você também vai somatizar karma, você também vai somatizar coisas negativas para você, porque você sabe o que essa empresa faz, você sabe o que aquele projeto faz, e ainda assim você continua trabalhando para aquele projeto, mesmo que seja na limpeza, no cafezinho, secretária, você está sendo um colaborador daquele projeto. Porque a partir do momento que se aquela empresa faz mal a uma sociedade ou um grupo de pessoas, e as pessoas dizem: olha, eu sei o que vocês fazem e eu não
não está alinhado com aquilo que eu desejo para o mundo, não está alinhado com o que eu desejo para a sociedade. Então, eu não aceito trabalhar. Imagina se todas as pessoas fizessem isso. Logo, o dono daquele negócio teria que mudar o paradigma dele. Ou ele fecharia aquele negócio, ou ele mudaria totalmente aquele negócio para algo bom. Então, todas as pessoas que trabalham nas indústrias bélicas, nas empresas que constroem armas, todas elas estão somatizando uma carga negativa enorme. Todas as empresas que estão fazendo coisas negativas hoje, e o funcionário sabe, todos eles estão adquirindo karma negativo, coisas negativas, dívidas enormes. Porque imagina quantas pessoas essas empresas atingem mensalmente. Aí você conta a quantidade de karma, de energia negativa que você está somando, porque você é responsável também por cada uma das pessoas que a empresa está impactando, está prejudicando. Então, se hoje você se vê numa situação dessa, procure sair dela o mais rápido possível, porque senão, quando você desencarnar, você vai ver o resultado. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quererias que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Então só temos dois caminhos, fazer o bem ou fazer o mal. Se você não faz o bem, você já está automaticamente fazendo mal e você sabe as consequências disso. Não existe o ponto neutro, não existe em cima do muro. Ou você está fazendo bem o máximo que você pode, ou você já está fazendo mal. É escolha sua, é seu livre-arbítrio e você sabe as consequências disso quando você sair dessa vida e for para outra vida, para a vida espiritual. Não creais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu mau grado ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Vamos ouvir essa mensagem linda que Fenelon trouxe para a gente em Bordeaux em 1861. Veja que mensagem linda ele vem trazer para a gente. Um recado do outro plano, para que a gente corrija, para que a gente se reeduque, para que a gente se ame o próximo, porque nós receberemos muito amor, todas as graças do plano espiritual. Só tem esse caminho, do amor não tem nenhum outro. Para fechar a nossa noite, nós temos a mensagem de Sansão, um membro da Sociedade Espírita de Paris,
em 1863. Então Sansão vem dar essa linda mensagem para a gente. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo que consola e acalma as penas de cada dia, ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. O que ele quis dizer para a gente, Sansão? Se a gente amar bastante, se a gente colocar isso em prática na nossa vida, nós já vamos nos espiritualizar muito, o suficiente, antes mesmo da gente voltar para a pátria espiritual. É isso que ele quis dizer para a gente. E se a gente praticar isso, nós já vamos começar a nos ascender aqui mesmo na Terra. Nós não vamos precisar esperar sair daqui do mundo material para fazer isso no mundo espiritual. Nós já vamos começar a fazer isso aqui mesmo na Terra. E veja o quanto isso é maravilhoso. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto, para julgar sem as estreitezas da matéria, e não condenar vosso próximo, antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido mais profundo da alma, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos. Para abrandá-las, é encarar a grande família humana como a sua, porque nessa família vós a encontrareis, em um certo período, em mundos mais avançados. E os espíritos que compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar os vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que ao vosso turno estareis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesses necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que estas sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas se já tendes ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito, que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Então, Sansão vem dizer pra gente, tudo aquilo que você ainda não consegue aceitar agora, ou que tem dificuldade para aceitar, na próxima encarnação você vai aceitar isso com muito mais facilidade, porque você vai amadurecendo, você vai permitindo que a luz entre no seu espírito. Então, logo, aquilo que você não aceita hoje, você vai aceitar mais cedo ou mais tarde, porque você vai adquirindo maturidade espiritual. A sua consciência vai se amadurecendo cada vez mais, vai adquirindo mais luz. Então, quanto mais luz a nossa consciência vai adquirindo, mais fácil ela vai aceitando e absorvendo esses conceitos que Jesus e a espiritualidade vem trazendo para a gente. Hoje você pode ter muita dificuldade para aceitar, amar o próximo como a si mesmo ou de perdoar. Porém,
mais cedo ou mais tarde, isso vai soar para você como algo tão fácil que quando você ouvir ame o próximo como a si mesmo, você vai aceitar isso de braços abertos. E você já vai dizer, eu já faço isso há muitos anos. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nos ditados dos espíritos, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós, e que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sobre o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta, reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, para todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito no Livro dos Espíritos, tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima, bem compreendida: amai bastante, a fim de serdes amados. Sansão vem dar essa mensagem maravilhosa para a gente. Em 1863, na Sociedade Espírita de Paris. Como a gente pode ver, a lei de amor é algo mais poderoso, é o que há de mais poderoso no universo. É a energia mais poderosa que existe e que é irresistível. Irresistível. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser atraídos por ela. Mais cedo ou mais tarde, ela entrará na nossa consciência. Ela vai expandir no nosso coração, porque todos nós temos essa lei plantada no nosso coração, porque fomos feitos de amor e compaixão desde os primeiros momentos. A gente apenas esquece disso ou ignora durante o nosso percurso, lembrando que nós temos o nosso livre-arbítrio e toda a origem do mal foi porque o homem, essa centelha divina, em algum momento negou esse amor divino. E foi a partir daí que começou a maldade, começou a negatividade, a negação do amor. Você pode ver então que todo mal é única e exclusivamente a negação do amor. Porque a partir do momento que você ou aquela criatura amarem, o mal vai sendo extinto. A pessoa começa a adquirir novos conhecimentos, novos sentimentos. Então, você pode perceber, onde você vê mal, onde você vê qualquer ato de ignorância, de agressividade, é apenas a negação do amor. Nessa noite de hoje, a gente falou sobre a mais importante lei que rege todo o universo, que é a lei do amor. Essa lei rege tudo na nossa vida. E quanto mais a gente tiver integrado essa lei, mais feliz nós seremos. Tudo aquilo que a gente deseja conquistar um dia, nós conquistaremos, porque nós estaremos livres de todo aquele apego, nós vamos ganhar por acréscimo. Procure então viver a sua vida cada vez mais integrada à lei de amor, com mais amor na sua vida, mais alegria, porque é exatamente isso que Jesus quer para você. Ele não quer nenhuma outra coisa. Se você seguir e fizer apenas isso na sua vida, você vai ver o quanto sua vida vai mudar. Apenas isso. Apenas coloque isso em prática na sua vida. Ame
e seja alegre, nada mais, só isso. E você vai ver a grande transformação na sua vida. Você vai ver o quanto você vai conquistar, o quanto você vai atrair de pessoas boas para o seu redor. Mas é claro, como foi dito para a gente hoje, a vida é um cultivo. E para isso, para que você tenha uma vida integrada com todo esse amor, para que você ame e seja amada, para que você tenha toda essa alegria, você precisa cuidar do seu cultivo. Você precisa eliminar as ervas daninhas, você precisa eliminar os parasitas da sua vida. Faça isso e você verá o quanto você vai ser feliz. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam
que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.